Bom, a pensão alimentícia sócio-afetiva, ou melhor, todas as obrigações referentes à sócio-afetividade, ela é um provimento, começou com o provimento do CNJ, começou com discussões da doutrina, né, civil sobre a questão da relação paterna ou materna afetiva, né, quando aquela pessoa que não é pai ou mãe, mas vamos usar o termo pai, quando não é pai biológico da criança, mas assume um papel afetivo na construção paterna, masculina e familiar daquela criança. E os tribunais vieram decidindo que eles teriam essa responsabilidade alimentar, educacional, até de direito de herança, né, caso viesse a falecer posteriormente. Mas, sim, sem adentrar nos casos concretos, né, a grosso modo, juridicamente superficial, dizia que as obrigações afetivas, de relações afetivas entre pai e filho, né, que não são biológicas, gera essa obrigação alimentar e obrigação de subsistência da criança ou do adolescente, que uma delas é, em caso de separação do convívio, né, a obrigação alimentar de pensão, mais famosa como pensão alimentícia. Certo. E o que estabelece um sócio-afetivo? Bom, os tribunais, eles passam por vários critérios. O critério psicológico, então essa criança em caso judicial vai ser submetido a estudo psicossocial, vai ser submetido a estudos psicológicos referentes à afetividade, que é quando a criança ela gerou aquele vínculo de paternidade, né, que nós estamos dizendo no caso específico sobre o pai, né? Criou aquele vínculo afetivo como pai, né? Colocou no lugar do pai biológico a figura da paternidade mesmo, exerce essa função não só de respeito, mas emocionalmente, afetivamente, da relação pai e filho. Certo. E isso exima da parte do pai. Um exemplo, o padrasto, ele vai assumir essa parte da pensão socioafetiva e o pai ele já paga a pensão regularmente. Quando é entrada essa parte desse patamar, vamos supor, é passado para o padrasto fazer o pagamento da pensão. O pai ele não paga mais. Como que funciona nesse caso? Vai depender muito do caso concreto, mas geralmente, tecnicamente, há esse pagamento, né, dos dois, né, porque são obrigações simultâneas. Vai depender do caso concreto, como o juiz e o tribunal e o judiciário vai verificar isso, se é fracionado ou não. Enfim, vai ser solidário a obrigação, mas um não exclui a responsabilidade do outro, né? O fato, por exemplo, da criança ter o pai afetivo não exclui a obrigação também do pai biológico, principalmente o pai biológico que tem contato, enfim, que participa um pouco do convívio e da criação do filho, né? E só para deixar registrado também que há formas de afetividade que não são registradas, mas hoje já é possível o pai afetivo registrar a criança, né? Há cartórios que aceitam já a certidão, o pai afetivo, documentos oficiais, né, tendo tanto o pai biológico como o pai afetivo. E existe um prazo de estabelecer esse vínculo afetivo? Não, tecnicamente, assim, genericamente não há um prazo para isso, né? Você pode estabelecer isso em qualquer momento, seja no momento da própria relação ou quando tem a separação do casal, enfim. Aí você vai entrar com uma ação de investigação, né, de paternidade afetiva, passar por todo o trâmite. Ou de forma voluntária, quando o pai, né, decide, né, discutindo, decide reconhecer a afetividade com aquela criança ou adolescente. E arrolado a esse caso, na verdade, o que pode ser arrolado como provas? São fotos, contatos, o que pode ser usado num processo assim? Só fazendo uma correção rapidinho, nós estamos falando muito sobre criança e adolescente por conta disso, mas qualquer idade, né, pode reconhecer o vínculo. Vai ser primeiro os documentos principais, ou melhor, as provas iniciais, que é a relação de convivência, as provas testemunhais que atestam que eles haviam uma relação, obrigações que eles tinham com a criança no decorrer, por exemplo, do relacionamento ou durante o relacionamento, como despesas de médico, despesas escolares, enfim. E depois esses procedimentos mais de estudos, geralmente judiciais, são os estudos psicossociais. Bom, só fazendo um último adendo da primeira situação, para as pessoas não confundirem a questão de erro com a afetividade. Por exemplo, o cara está casado, né, com uma mulher e a mulher está grávida, ele registra a criança e logo em seguida ali ele
fica sabendo, faz um exame de DNA, não é pai, mas não teve o convívio, né, ainda com a criança. E isso aí é uma outra discussão que chama erro sobre pessoa, tá, etc. A afetividade ela já tem um contexto de cuidado, de convívio, né, nas relações.